Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril de 2024, estamos em mais um Young Racers Podcast e hoje nós iremos falar sobre tudo o que aconteceu na Fórmula 1 e na Fórmula E. Eu estou aqui com o Matheus Henrique para nós debatermos aí as principais informações do mundo aí das principais categorias do automobilismo, a Fórmula E a principal categoria elétrica e a Fórmula 1 a principal categoria do automobilismo mundial. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o nosso sininho para receber todas as nossas notificações. E é informação, é automobilismo, é Young Racers. Boa noite, Matheus Henrique. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Youngers do meu Brasil. Pois é, né, meu amigo? Temos assunto aberto para falarmos desse final de semana agitado no mundo do automobilismo. Esse final de semana promete muito, hein, meu amigo? Com certeza. Bom, quais foram os principais pontos positivos e negativos dos treinos livres do GP do Bahrein, Matheus? Bom, meu destaque é positivo desses treinos livres do GP do Bahrein. Meu destaque positivo é como as McLarens voaram baixo no segundo treino livre, com o Piastri na frente, né? E o Norris em segundo. O Lando Norris foi mais rápido, então mostra que a McLaren dominou os treinos nesse começo de final de semana no Sakir, no Bahrein. Cara, vou falar uma coisa para você. Antes de eu fechar aqui meu comentário aqui sobre destaque negativo. É uma corrida, é o batismo de fogo para o Lando Norris, se ele está pronto, de fato, para uma real disputa de título mundial. Durante toda a semana. Essa corrida é batismo de fogo para o Lando Norris, para ver se o Lando Norris está pronto, verdadeiramente falando, para uma real disputa de título mundial nessa temporada 2025 da Fórmula 1. E meu destaque negativo, meu caro amigo Fabrício, eu vou começar chutando o pau da barraca, porque, né, sem dúvida nenhuma, para mim, o destaque negativo é a Ferrari, né? A Ferrari trouxe atualizações no assoalho, mas não resolveu. Não resolveu. O carro ainda é mamacito, é ainda problemático. E esse começo da Ferrari tá me lembrando. Não sei se você vai concordar comigo. Tá me lembrando 2009. Sabe por quê? Porque a Ferrari ela tá perdida. Ela não tem um norte, ela tá perdida. Ela não tá num trilho certo, honestamente falando. Ela tá perdida, ela tá assim, batendo cabeça. Ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como sair, verdadeiramente falando, do buraco. E assim, se a Ferrari de ficar batendo cabeça, de não evoluir o carro, de não vir para frente, vai se complicar. E vai se enfiando num buraco sem fundo. E outra equipe que também que eu esperava mais nos treinos livres e que assim, muda segundo piloto, sai segundo piloto, sai piloto X, entra piloto Y, e a coisa para o segundo piloto não anda, não funciona, e o Verstappen tendo que carregar o peão novamente, que a Red Bull. Né? E a Red Bull vive esse dilema, o Tsunoda não tá com o carro na mão, tá sofrendo com o carro, a Red Bull tá com esse carro problemático, a RB21 é um carro muito arisco, problemático e complicado. O Verstappen está tendo que operar milagre. E assim, eu me arrisco a dizer que a Red Bull pode ter grande dificuldade nesse final de semana no Sakir, no Bahrein.
E se ela não performar, se ela não achar uma solução urgente de imediato, ela vai sofrer, e muito. Sim. Bom, qual equipe mais te chamou a atenção de forma positiva, Matheus? Olha, no primeiro treino livre, olha, no primeiro treino livre, é, olha, me pegou, mas enfim, vamos lá. É, a equipe que mais me chamou a atenção foi as Racing Bulls, né? Não é Racing Bulls, isso. Racing Bulls com Lawson no primeiro treino livre, em sétimo lugar. Ah, e o Huckenberg de Sauber, Racing Bulls e a Kick Sauber. No primeiro treino livre, isso no primeiro treino livre, porque o Nico Huckenberg conseguiu extrair tudo e mais um pouco do carro. O Bortoleto ficou em 11º, e tanto que ele fez a melhor volta dele com. Fez até chegou até a melhor fez um frente volta, a melhor volta do Gabriel foi 4-6, o Gabriel Bortoleto. Então assim, Racing Blues e Kick Sauber, para mim surpreendeu no primeiro treino livre. No segundo treino livre, quem mais me chamou a atenção foi o Radjar, o Isaac Radjar e o Oliver Berman, Racing Bulls e Haas, né, com o Oliver Berman. Olha, esse menino Oliver Berman, hein, tá pegando o Ocon e descendo a chicotada no Ocon. Ocon, vamos aparecer, né, filhão? Você é o primeiro, você, relativamente, entre aspas, é o primeiro piloto da equipe, né? Cadê você, hein? Procura-se o Ocon, hein? O Ocon tomou chicotada, hein? O Oliver Berman, hein? O garoto não dá ponto sem nó. Vamos lá, hein? Brincadeiras à parte, é bem isso, entendeu? E assim, outro meu destaque também, Fábio, é o como me impressiona, o como me impressiona o Piastri também, no segundo treino livre, o Oscar Piastri. Ele é um piloto muito frio. Ele é um piloto frio, sabe? Um piloto frio, sabe? Gelado, tomando a decisão certa. E assim, fez a melhor volta treino do treino livre 2, que foi um 30-205, 505, desculpa. E assim, vou falar uma coisa aqui pra você, cara. E pros Youngers. Essa corrida, pode anotar aí, pode abrir a função para mim, por favor. Essa corrida será um batismo de fogo pro Lando Norris. Para ver se ele vai brigar pelo campeonato ou não, se ele tem cacife ou não para brigar pelo campeonato. Porque eu quero ver o Lando Norris sob pressão. Então, quando tá de cara pro bem, tá tudo lindo, maravilhoso, tá as mil maravilhas, mas quando está sob pressão, aí a gente vê os grandes campeões aparecerem. Os grandes campeões aparecerem. E aí eu quero ver o Norris aparecer aí. Aí eu quero ver se ele vai corresponder ou não. Com certeza. Bom, como você analisa o desempenho de Gabriel Bortoleto nos treinos livres? Olha, o Gabriel foi 11º. Gabriel. 11º e 13º, respectivamente falando. Então, assim, o Gabriel ele foi bem. Ele foi bem. Inclusive, no segundo treino livre, andando na frente do Nico Huckenberg. O Nico Huckenberg foi último. O Nico Huckenberg caiu pra caramba. Caiu pra caramba. Ele foi cedo no treino livre 1, o Nico Huckenberg, e o Gabriel foi 11º. E o Gabriel deu uma leve caída. Ele caiu um pouquinho. Se você for comparar o treino livre 1 com o treino livre 2, ele deu uma leve caída. Não chega a ser aquela queda vertiginosa. Uma leve caída. E fez um bom trabalho o Gabriel Montoya nesse final de semana. Com esse carro horroroso da Kick Sauber. Esse carro da Kick Sauber é horroroso. É o pior carro do grid. Então, é igual eu falei no vídeo do meu canal.
no Matheus Eu Automobilismo. não acho que é o pior carro do grid. Eu tenho que discordar de você. O pior carro do grid pra mim é a Alpine. Mas olha só, vejamos o porquê. É um dos, podemos assim dizer, um dos. Sabe por quê? Porque assim, o carro da Alpine, ele tem podemos assim dizer, um quê de velocidade reta? Um quê? Um quezinho de velocidade reta. Aqui que sabe nem isso. Os pilotos brigam muito com o carro. O carro é bem mais arisco, o carro da Sauber. É bem mais arisco. Se você for ver as on-board dos dois pilotos. O da Alpine está um pouco mais na mão. Um pouquinho mais na mão, podemos assim dizer. Se você for pegar. Ok, Matheus, mas na Alpine nós temos dois pilotos que, assim, na minha opinião, tá? Eu não sou muito fã do Gasly, mas na minha opinião a Alpine não tem primeiro piloto. A Alpine tá perdida. Então Sim, mas é esse o chave, é essa a chave da questão. Na minha opinião, a Alpine está mais perdida do que um filho perdido da mãe em algum lugar, um filho perdido da mãe, a Alpine está sim, mais perdida. perdido em série de tiroteio. Sim, é isso, a Alpine está muito perdida. Então assim, na minha opinião, a Stake está um passinho a mais do que a Alpine, mas a Alpine ainda está muito perdida, na minha opinião. Sim, mas vejamos também. Ok, o Bortoleto ainda não pontuou. O Huckenberg pontuou na Austrália por um acaso, porque senão ele não teria pontuado. Hum, Então, ele também está no. O Huckenberg é um baita de um piloto, mas ele não está com um carro tão bom. E o sim, Bortoleto vai chegar. Vai sim, chegar. mas se você for pegar também as onboards, os dois pilotos da Kip Sauber brigando muito com o carro e passando lotado, passando reto, passando lotado. Se você for pegar, principalmente naquela curva 10, que é uma curva muito tinhosa. Não, e o Alonso perder, sim, só mudando um pouco de assunto, a gente já volta para essa questão. E o Alonso perdendo o volante no treino livre hoje? Gente, essa eu vi pra crer, viu? Eu acompanho 25 anos que eu acompanho automobilismo e nunca vi uma situação dessa, hein? Nunca na minha vida, hein? Nunca na minha vida isso aconteceu com um piloto. Anormal. Pra mim é coluna de freio, hein? Coluna, problema de coluna de direção, melhor dizer. E nós Claramente, tivemos algumas histórias aí com barras de claramente, hein? Porque assim, ficou claro que é problema de coluna de direção. É muito claro, Fabrício. Muito claro. É normal o piloto tirar o volante no meio da ré, no meio quando tá fazendo tração na curva. É anormal isso. Isso não é normal. Não é normal. Para mim é coluna de direção. Problema de coluna de direção aí. Matheus, a gente encerrou a nossa questão sobre o Bortoleto? Não, vamos lá. Assim, o Bortoleto, ele, assim, ele está num processo de adaptação. Ele está num processo de adaptação, um processo de pegar a mão do carro, a mão de obra do carro. Então, assim, não é aquela coisa que os caras brasileiros, nós brasileiros, a gente tem uma imensa dificuldade de pensar a longo prazo, principalmente no automobilismo. A gente não sabe dar tempo ao tempo. A gente não sabe dar tempo ao tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo para o Bortoleto poder conseguir performar. Porque cacife ele tem para isso. Cacife ele tem. Então a gente tem que ter paciência. Paciência. A gente queimou na história da Fórmula 1, a gente queimou bons pilotos.
brasileiros que passaram pela Fórmula 1. O Wilsinho, a gente queimou por conta disso. O nosso eterno Wilson Fittipaldi. Me ajuda aí. Luiz Pereira Bueno, a gente queimou. Felipe Nasser. Felipe Nasser. Olha só, e o Felipe Nasser, hein? E o Felipe Nasser tá guiando muito no Endurance. É só você pegar, o Felipe Nasser tá guiando pra caramba no Endurance. Sabe? O Felipe Nasser tá. Ele tá guiando muito, tá um animal guiando. Jesus, ele tá. Meu Deus, o que ele tá guiando é uma coisa absurda. Perdão te cortar, mas a gente só precisa ir para a nossa próxima questão para a gente encerrar o assunto Fórmula 1 e a gente falar da Fórmula E. O que mais, eu só quero te perguntar, a última pergunta do assunto Fórmula 1, o que mais te chamou a atenção nos treinos livres? Uma coisa de cada treino. Uma coisa que me chamou a atenção é. Ai, Deus, minha nossa, você botou o urso, você botou. Nossa, você ligou o modo. Meu Deus. Olha, eu diria pra você que o álbum no treino livre andando bem me chamou a atenção. Como ele tá. Como o Alexander tá numa linha linear muito regular. Muito regular. O álbum não estou em nada nas nas três primeiras corridas. Me corrija se eu estiver errado. Andando bem na frente do Sainz, sabe? Andando bem na frente do Sainz, sabe? Sim. Sim, andando bem, performando muito bem. Uma pilotagem excelente, o Alexander Albon, nesse início de campeonato mundial. E outra coisa que me chamou a atenção é, agora só negativamente falando, é assim, que é preocupante. Que é bem preocupante. Que é bem preocupante. O Max Verstappen reclamando da questão dos freios do carro RB21 da Red Bull Racing. E assim, Fabrício, é muito complicado. O cenário, tanto para Red Bull, tanto para Ferrari, vai ser um cenário muito caótico, mano. Bem É caótico, para lá de verdade. caótico. É verdade. Bom, Eu não vejo. Desculpa, o perdão. nosso bolão ele vai ficar para o final do programa. Então a gente vai falar da Fórmula E e depois a gente faz o nosso bolão. Ok. Tem mais alguma coisa para complementar, Matheus? Não, eu diria assim, e assim, vou dizer mais também. Vou dizer mais também. A gente pode ter uma corrida, espero eu, né? Que não tenhamos uma corrida sonolenta e chata, né? Porque hora do almoço, a maioria das pessoas almoçam e não querem ver uma corrida chata, né? Porque as duas últimas corridas, pelo amor de Deus, foram corridas para lá de chatas, para lá de sonolentas, mas para lá de sonolentas que assim, teve pouquíssimo movimento, né? Tanto na China e no Japão, né? Então, vamos rezar para que tenhamos uma corrida movimentada e disputada. Espero eu, né? Espero eu. E que tenhamos também uma grande classificação amanhã no Bahrein. Com certeza. Bom, indo para o nosso assunto Fórmula E, eu quero te perguntar, Matheus, como você analisa o desempenho do líder do campeonato, Oliver Rowland, no treino, no único treino que tivemos hoje da Fórmula E? Abaixo, hein? Olha, tem muito ruim, porque o carro da Nissan, o carro que estava mais em franca evolução, né? No final da temporada passada, para esse começo de campeonato mundial da Fórmula E. E é um desempenho ruim, abaixo, muito aquém.
do Oliver Rowan. E para mim, ele me decepcionou. Eu esperava mais do Oliver Rowan. Ele pode performar mais com esse carro voador da Nissan. E ele é o líder do Mundial. E essa corrida tem uma importância muito grande, uma corrida muito chave no campeonato, que é onde as coisas podem mudar muito. Mudar muito no decorrer da temporada 2024-2025 da Fórmula E. Sim. Bom, qual a sua opinião sobre o desempenho de Nick Cassidy? Bom desempenho, né? Bom desempenho no treino livre de hoje, em Miami, em Homestead. Só que, né, treino é treino, treino livre é treino livre, treino para valer é outra coisa, é outros 500, é uma outra conversa. Amanhã a conversa pode ser completamente diferente e eu quero que a Jaguar me surpreenda, porque a Jaguar no EPRI de Jeddah foi muito mal, tem uma atuação apática, uma atuação, como disse o senhor Omar, todo mundo do EPRI, trágica, trágica. Sim. Bom, em sua opinião, Pascal Wehrlein deixou a desejar no treino, Matheus? Pois assim, eu vejo que eu esperava, olha, Lembrando que eu o espero Wehrlein pegou a quinta posição. até que eu diria que ok, ok, porque a Porsche vem oscilando muito, tem uma oscilação, né? Tem o Antônio Félix da Costa na briga da liderança do Campeonato Mundial da Fórmula E. Então, eu esperava, podemos assim dizer, eu esperava um pouquinho mais, assim, podemos assim dizer que foi um desempenho ok, considerável, né? Do Pascal Wehrlein, do atual campeão mundial da categoria. Sim. Bom, qual piloto te surpreendeu nesse treino, Matheus, de forma positiva e negativa? Qual piloto te surpreendeu de forma positiva e qual piloto te surpreendeu de forma negativa? Positivamente é o piloto da McLaren Ion, que é o Taylor Barnum. Inclusive, né, vou ter que fazer uma gracinha aqui, porque contra a minha própria vontade, mas eu vou ter de fazer porque, né, mas vou fazer mesmo assim. Eu vejo que o Taylor Barnum ele é arrojado, ele é abusado, ele não respeita os mais velhos. E é assim que eu gosto de piloto assim, de piloto novo assim, abusado, que vai para cima, que não respeita dentro da pista, que sabe, que vai para cima mesmo, que vai para cima, que vai com a faca nos dentes, sabe, que vai pro confronto contra os mais velhos. Esse é o Oliver, o Taylor Barnum, desculpa. E uma outra gracinha que eu quero fazer também, outra gracinha que eu quero falar também, é que, né, eu acho que, né, parafraseando, né, os meus companheiros, né, do Grande Prêmio, né, é, eu acho que o Lando Norris tem que andar um pouquinho com o Taylor Barna, sabe? Ser um pouco mais arrojado, parar de ser bonzinho demais, sabe? Parar de ser um pouquinho bonzinho demais, né? Nesse mundo do automobilismo não dá para ser bonzinho, não dá para aliviar, tem que entrar, sabe? Tem que entrar com a faca nos dentes, sabe? Entrar para botar para moer, porque é assim que funciona o mundo do automobilismo. Quer moleza? Como diz o meu cara amigo Gili, vai peneirar a água, meu amigo. É desse jeito, entendeu? É nesses moldes que funciona. E eu falo, e é por isso que eu falo e reitero. É corrida de batismo, é batismo de fogo. Essa corrida é batismo de fogo pro Lando Norris para ver se ele tá de fato
se ele tá pronto de fato para disputar o título mundial. E é por isso que ele tem que andar mais com o Taylor Barber. Com certeza. Bom, vamos pro nosso bolão. Matheus, P1 a P4 da Fórmula 1. Tá, eu vou. Tá, beleza. Ai, deu uma eita, ai, você tá bem. Minha nossa. Ou vai ser uma corrida maluca, ou vai ser aquela corrida monótona chata, ou vai ser corrida maluca. Corrida Rock Race. Cara, eu não duvido nada da Red Bull. Eu não duvido nada. Vai que o Verstappen me surpreenda. Me apronte mais uma peripécia nesse final de semana no Bahrein. Eu acho que ele vai apontar de novo. Ele tá reclamando do carro, e aí vai que o carro dá uma melhorada, e aí ele se encontra, e aí assume a Verstappen. liderança. P1 eu vou arriscar, vou de Verstappen. Eu acho que ele vai conseguir a P2. terceira vitória seguida no Bahrein. P2, Piastri. P3, Norris. P4, Russell. E o pole, Verstappen. Eu acho que ele vai arrancar essa pole novamente. Agora, P1, P2, P3 e P4 da Fórmula E. Ai, Jesus Cristo. P1. P1. Tá, eu vou arriscar um bem aleatório aqui. Um bem aleatório. Nick Cassidy. Nick Cassidy. Uhum. Jake Dennis. Segundo. Terceiro. Taylor Barnum. E quarto, Verlaine. Certo. Meu P1, P2, P3 e P4 da Fórmula 1 vai P1 Lando Norris, P2 Russell, P3 Piastri, P4 Hamilton. Você tá apostando na Ferrari? Tô. Matheus, eu sou Jesus, isso ele ferrarista. ligou o modo Odete Reutemann aí, hein, Brasil? Ele tá andando muito com o Odete Reutemann, viu? Tá querendo apostar na Ferrari, Brasil. Jesus! Agora, Fórmula E, meu bolão vai P1, P2, P3 e P4. Meu bolão vai no Oliver Rowland P1, P2 Jake Dennis, P3 Lucas de Grassi, Que é isso? e P4 qual piloto? Eu vou de Sebastian Buemi. Meu Deus, ele tá apostando no gatinho manso mesmo, hein? Estou. Jesus, Brasil, eu não tô acreditando nisso. Eu estou. E bom, quero agradecer demais, Matheus. Encerramos mais um programa de hoje. Quero agradecer ao Matheus pela sua participação. Quero agradecer a você por ter nos assistido. É informação, é automobilismo, é Ion Racers. E Matheus, amanhã teremos o quê? O antes da bandeirada, Fórmula 1, Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Então vamos falarmos do Treino Livre 3 e da classificação. Então,
Até amanhã, então, bora voltar pra gerar essa barata. Bora tacar ali pra essa barata, pessoal. Valeu!